Bom dia. Vivemos um período fascinante em termos de conhecimento, pois as notícias que surgem, quase difíceis de acompanhar, nos fazem questionar constantemente a história humana. Fazer perguntas não é só um direito, mas um dever. Como fazemos com textos antigos e agora com curiosidades e ilustrações que nos ajudam a refletir sobre nossas supostas certezas. Às vezes, ao pensar na Bíblia, focamos nos grandes sistemas, mas na verdade percebemos que uma linha ou um pequeno trecho pode nos fazer entender, sem grandes raciocínios teológicos, filosóficos ou metafísicos, como as coisas provavelmente eram no cotidiano. Aqui estamos no segundo livro dos Reis, capítulo 1, que começa assim: Após a morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Acabe era rei de Israel, casado com Jezabel, uma princesa. Seu nome significava amante de Baal. Este rei, influenciado pela esposa, adorava deuses fenícios. Disse que Moabe se rebelou contra Israel. Moabe era parente de Israel, descendente de Ló, neto de Abraão. É interessante que esta luta entre Moabe e Israel tem confirmação extrabíblica extraordinária, já mencionada, a Estela de Mesa. Mesa, rei de Moabe, relata esse conflito, sua disputa com os de Javé e narra suas vitórias e sacrifícios realizados. Falei muito sobre a Estela de Mesa, analisei-a linha por linha nas traduções oficiais neste livro. É interessante porque esta estela representa uma confirmação histórica, arqueológica e extra-bíblica dos relatos bíblicos. Então já essa primeira linha, aparentemente tão insignificante, na verdade carrega um valor extraordinário, pois a Bíblia fala de Mexa nos capítulos seguintes. Assim, Mexa é um rei conhecido tanto pela Bíblia quanto pela arqueologia, havendo essa confirmação cruzada. Existe, portanto, essa confirmação mútua. Ele fazia sacrifícios, ou melhor, pedia ritos que envolviam atividade sexual. Frequentemente, os israelitas abandonavam Yahweh, atraídos por mulheres moabitas, para celebrar esses ritos sexuais, e Yahweh os punia, obviamente de forma muito severa. Baal-peor foi transliterado para Belfegor, tornando-se o Belfagor da tradição demoníaca medieval, sendo na verdade um dos Elohim da época, um dos rivais de Yahweh. Tanto que aqui se diz: vão e consultem Baal-zebub, outra divindade, outro Elohim, aqui chamado de Elohim de Ecrom. Ecrom era uma cidade da Pentápole Filisteia. Assim, esse rei de Israel manda consultar esse Baal-zebub. Agora, Zebub é um epíteto traduzido como Baal-zebub, senhor das moscas. Na verdade, parece ser uma definição que os judeus usavam com certo sarcasmo, pois Zebub indicava principado, então Baal-zebub significava senhor do principado, um Elohim poderoso ligado à cura, como outros deuses da época. Na Bíblia, havia Rafael, El que cura, indicando Els especializados em medicina. Acasias envia seus homens para consultar Baal-zebub sobre sua recuperação após cair da janela em Samaria. Mas um anjo do Senhor disse ao profeta Elias: não há um Elohim em Israel para que vocês consultem Baal-zebub, Elohim de Ecrom. Aqui, novamente, Yahweh e esse Elohim fenício são colocados no mesmo nível. Não se diz que o outro não existe ou não tem poder, mas por que ir a ele se eu estou aqui? Esta é uma afirmação simples e franca, quase ingênua, que mostra como os Elohim eram vistos no mesmo nível. Esse rei de Israel consulta outro porque, pelo acidente ocorrido, confiava mais nele. Os mensageiros vão e voltam a Acasias, que pergunta: por que voltaram? Responderam: um homem nos disse:
Voltem ao rei e digam: assim diz o Senhor, não há um Deus em Israel para consultar, em vez de Baal-zebub de Ecrom. A Bíblia usa sempre Elohim, então acontece que Acasias manda 50 homens. Eles encontram Elias, que invoca Yahvé, que os queima com fogo do céu. Isso se repete até que o último grupo é poupado, mas Acasias, sem conseguir contato direto com este Elohim curandeiro, ele morre. E aqui estamos realmente diante de uma dessas histórias que parecem contos de fadas, insignificantes, mas que na verdade nos ajudam a entender como os Elohim eram vistos, ou seja, todos eles, pelo menos os desse nível, eram considerados absolutamente equivalentes. Assim como o Elohim de Moabe, o primeiro citado, era um Elohim que reinava sobre uma das famílias aparentadas dos israelitas. Então, temos aqui outro retrato da distribuição do poder dos Elohim naquele território. Elohim que lutavam entre si, tinham as mesmas características, prerrogativas e basicamente os mesmos poderes. Estamos, portanto, diante de uma situação que parece muito clara. Aliás, o discurso de Elias, que depois enfrenta um confronto, um desafio com os chamados profetas deste Baal rival, o que ele faz? Consegue vencer esse desafio de forma muito astuta, muito sábia e consegue, através do seu conhecimento, incendiar um altar inteiro de pedra com a vítima em cima. Algo que os profetas de Baal, ou seja, do Senhor, do Elohim rival de Yahvé, não conseguem fazer. Então, essas histórias são as que, além dos grandes discursos teológicos, metafísicos ou monoteístas, nos ajudam a entender o dia a dia e mostram como os autores bíblicos falavam disso com total naturalidade. Mas há mais, uma curiosidade. Na abertura do livro dos Reis, há uma xilogravura de 1625 que mostra, de um lado, o fogo caindo do céu invocado por Elias e do outro, a representação de Yahvé. Olhem só como Yahvé é retratado. Esta xilogravura foi incluída numa versão vulgata da Bíblia, aprovada pelo Papa, antes aprovada pelo Papa Sisto V. Yahvé aparece confortavelmente deitado num carro celeste, ou seja, numa carruagem voadora com rodas. Então estamos em 1625 e com total naturalidade, Deus era representado assim, em seu veículo voador, algo que já discutimos muitas vezes. O interessante é que esta xilogravura pertence a um período em que a Europa testemunhava, desde as décadas anteriores, ou seja, do final de 1500, uma série de fenômenos celestes que foram representados graficamente. Penso, por exemplo, nas esferas voadoras no céu de Basileia, nos cilindros voadores nos céus de Nuremberga, naquela bela imagem de um objeto voador visto nos céus de Darábia, publicado num livro em Basileia, se não me engano, em 1577, e tive a sorte de ver um exemplar na casa de um restaurador. Então, estamos diante de representações de fenômenos celestes, o que hoje chamamos de WAP, ou seja, fenômenos, objetos voadores não identificados, sobre os quais o Pentágono nos falou e, digamos, liberou, ou seja, finalmente nos deu a chance de fazer perguntas e nos permitiu rever os textos antigos à luz do que eles nos contavam, sem mais ter que ouvir aquelas respostas simplistas que eram dadas às perguntas que agora exigem respostas reais, concretas, hipóteses de resposta relevantes à realidade, aquela que os antigos nos apresentavam com o que talvez chamássemos de ingenuidade excessiva, mas que para eles era apenas realismo, pois não tinham os problemas que temos hoje e, portanto, contavam as coisas como as viam, sem precisar escondê-las,
como infelizmente foi feito conosco até muito recentemente, porque agora a situação mudou. Já vimos isso, e assim, até histórias simples podem ser revistas à luz de novas hipóteses, consciências e possibilidades de fazer perguntas que nos abrem um mundo verdadeiramente fascinante.